Daqui a pouco a gente vai começar. Hoje a nossa live, né, é uma live que eu vou reprisar. Se ela ficar toda legal, a gente vê que a gravação ficou boa, a gente vai reprisar ela hoje na LC Class. Então, eu estou esperando o Dr. Diego entrar. Eu estava aqui acabando de fazer uns ajustes. E quando é live em conjunto, né, eu dependo da outra conexão também. Então eu espero que realmente a nossa live seja... Porque o conteúdo é show de bola. Eu espero que essa live ela fique de uma forma que, enfim, a gente não tem nenhum problema com a conexão. Eu espero muito isso, porque é muito bacana. O Dr. Diego já entrou, vou aceitar aqui, dando o convite. Ele está conectando lá, aguardando ele liberar. Bom dia. Bom dia, tudo bom? Como é que tá? Bom demais. Bom, graças a Deus. E aí, tudo bem? Tudo tranquilo. A gente vai esperar um pouco o pessoal entrar aí. Como é que vai ser? Vamos começar batendo um papo aqui e tudo mais, vamos trocando umas ideias, né? Vamos falar um pouco mais, tipo, né, quem é o Dr. Diego, o que o Dr. Diego faz, fala um pouco mais assim, vai falando um pouco sobre você e depois a gente entra na parte do conteúdo. Eu estou explicando para o pessoal que essa live ficará salva, então eu vou pegar ela e à noite eu vou reprisar ela no YouTube, porque aí outras pessoas possam ter acesso. A gente depois a gente tem uma lista imensa de e-mails, a gente vai disparar para todas as pessoas para poderem assistir novamente, tá bom? Ótimo, ótimo. Isso aí, muito bom. Bom, então, eu estou nessa área criminal já há algum tempo. Até o meu currículo aí no Instagram mostra isso. Eu fui policial durante muitos anos. E então eu conheço um pouquinho aí da área criminal, penal. E eu entrei muito novo na polícia, né? Tinha 21 anos. E a gente aprendeu muita coisa na prática. E é interessante que primeiro eu fui policial civil no Rio de Janeiro, depois eu fui delegado de polícia em Minas Gerais, agente da Polícia Federal e, por último, no Ministério Público, onde eu estou um pouco mais de 6 anos aqui. Então, eu já lido com essa parte de entrevistas com pessoas, interrogatórios, o contato com o ser humano já há muitos anos, né? É muito interessante e eu separei um pouco disso para falar depois, de como que surgiu o interesse nessa área da linguagem corporal e tal. É isso, hoje em dia eu trabalho no interior de Goiás, numa cidade chamada Posse, fica 500 quilômetros aproximadamente de Goiânia e 300 de Brasília, e atuo na área criminal aqui, é bem interessante. Bacana. Goiás é aquela, como o pessoal sempre fala, né? A cidade, a terra dos fazendeiros. E Goiânia é É uma isso fazenda mesmo. asfaltada. É um lugar, é uma fazenda asfaltada. Eu tenho parentes aí, não que eles sejam fazendeiros, não é isso, mas eu tenho parentes aí, e o goiano é um pessoal muito bacana, eu gosto muito dos goianos. E assim, sair do Rio para ir para Goiás acaba se tornando um desafio, porque é uma cultura completamente diferente, né? O carioca é aquela pessoa mais despachada, tá ali todo mundo numa boa e tudo. O goiano já é aquela coisa mais sertanejo, né? É muito diferente, né? É verdade, cara. Mas muitas das pessoas me perguntam, pô, você largou o Rio de Janeiro, não sente falta da praia, não? Rapaz, eu não sinto falta da praia, porque primeiro que eu morava no interior do Rio de Janeiro também, na região serrana, em Petrópolis. E outra que a maior parte da minha vida eu passei estudando. Então, eu ia pouco à praia. Então, hoje em dia, quando eu vou ao Rio visitar minha família, aí eu procuro ir à praia, curtir e tal. Então, foram tempos de luta, agora hoje em dia eu curto mais. É aquela coisa, né? Primeiro você trabalha para depois usufruir. Tem pessoas que querem inverter a roda, né? Querem se divertir e depois vão pagar um preço lá na frente e acaba se tornando mais caro. Você já fez uma trajetória, não vou falar que é a trajetória correta, mas foi uma trajetória inteligente, porque você começou lá de baixo, sempre no mesmo foco, mantendo ali a linha da área da criminal, investigação, enfim, buscando fazer justiça, digamos assim, desculpa se não foi esse o termo, se estou falando alguma besteira, e hoje se tornou um promotor, enfim, né, o que aumenta assim, os poderes, né, e aumenta as responsabilidades, correto?
É isso aí, a responsabilidade. E eu vejo muito, sabe o que eu vejo muito aqui, rapaz, no Instagram? É que eu abri esse Instagram público para divulgar um pouco o trabalho do Ministério Público, ajudar um pouco as pessoas na área do concurso público, que as pessoas acham que juiz e promotor é de outro mundo. Não, nossa, olha, o promotor pediu para me seguir pô, ele conversa comigo aqui no direct, sempre que eu posso, que às vezes são muitas mensagens, mas eu procuro responder Sim. todo mundo e tal. Ah, obrigado. Não, gente, acho que a gente tem que ter um pouco de humildade, né? Eu já ralei muito aí na vida e tal, mas a gente tem que dar atenção a todo mundo e dar, Sem dúvida. sabe, ter um pouco de humanidade, né? Então, eu vejo isso, que as pessoas ficam bem satisfeitas quando a gente dá uma atenção e dá um suporte. É bem bacana. E assim, muitas pessoas querem passar. Eu sempre digo o seguinte, né? Eu já tentei estudar direito, não foi para mim. Eu gosto muito dessa área do criminal e tudo, mas quando entrava, enfim, eu virava uma bagunça e eu falava, pô, não é para mim. Então não adianta você estudar uma coisa pela metade, né? Até Uhum. porque, enfim. Mas assim, quando as pessoas começam a estudar, principalmente o direito, para fazer um concurso público, eu sempre falo, cara, você quer fazer um concurso público porque você se vê fazendo aquela função ali pro resto da tua vida, ou você quer fazer porque você quer apenas uma estabilidade, que é um bom salário? Então, assim, porque você ser um juiz, você ser um promotor, você não está em busca de estabilidade, você está em busca de levar alguma coisa, justiça, você está em busca de exercer algo que realmente vá mudar a vida das pessoas, ajudar as pessoas. É esse o objetivo. Porque a estabilidade, o salário, entendeu? A autoridade, digamos assim, isso é uma consequência do teu cargo porque você está desempenhando. Então, você não pode inverter as ordens, às vezes, esse é o único lugar que eu falo que você não deve inverter a ordem dos tratores, porque se na matemática você pode inverter que não tem problema, mas aí, no caso de uma pessoa que quer se tornar um concursado amanhã, ele tem que entender que a missão dele não é buscar estabilidade, a estabilidade vai ser uma consequência do cargo, porque ele vai estar desempenhando. E assim, eu acho muito bacana, porque você já veio gravitando nesse universo já tem um bom tempo, hoje se tornou um promotor, mas assim, como você mesmo disse, né, foram dias de lutas até realmente poder chegar aí e falar, pô, hoje eu estou no Ministério Público, hoje eu estou aqui desempenhando um cargo com muito mais responsabilidade, correto? É isso aí. E interessante que é, algumas pessoas pensam só na estabilidade, no salário e tal, mas se, na mesma linha do que você estava falando, se você não gostar daquilo que você está fazendo assim, vira um sacrifício. E a maioria desses concursos, se você provavelmente vai para o interior, pode ser até o concurso da polícia aí que eu participei também, da Polícia Federal, que muita gente almeja. Você vai trabalhar numa fronteira, você vai trabalhar no interior, não é fácil, sabe? Você tem que adaptar a Sim. sua vida. Não é só a glória, não, entendeu? A gente rala Uhum. muito aqui, cara. Demais. Então, é isso aí. Mas eu faço o que eu gosto, graças a Deus. E acho bem bacana dessa minha função. Muitas das pessoas pensam que o promotor é só aquele acusador que está ali para prender, pedir a prisão das pessoas e tal. E não é, cara. A gente tem a possibilidade de ajudar demais aqui as pessoas. Sem Eu dúvida. atuo, por exemplo, na área de proteção ao idoso, questão de saúde aqui no interior. A saúde é problema no Brasil inteiro, mas no interior é muito deficiente. Então, muita gente bate a porta do Ministério Público aqui pedindo esse tipo de auxílio. É bem bacana. Porque é aquela coisa, né? A referência que eles têm de justiça é aquele que está lá dentro. E às vezes, principalmente a classe mais humilde, pessoal do interior mesmo, eles entendem que um funcionário público é para eles uma salvação. E independente se ele está num cargo de promotor, se ele é apenas um atendente dentro do INSS, porque ele tem esperança que aquela pessoa resolva o problema dela. Então, assim, o cidadão, e isso é uma questão cultural, né? Mas, assim, é muito bacana quando as pessoas, como é o seu caso, você passa a olhar para essas pessoas num âmbito muito mais amplo. Não é somente naquela questão de vou fazer apenas a minha função aqui do meu trabalho, aquilo que eu sou pago, acabou, pronto. Não é assim. Você
É isso aí. Percebe que isso é o que faz a diferença, né? Que a gente dedicar mais e fazer mais e realmente fazer sentido para essas pessoas, né? É isso aí, Pessoal, seja concordo muito com você. bem-vindo. Vocês que estão aí do outro lado, sejam muito bem-vindos. Hoje eu trouxe aqui o Dr. Diego para falar com a gente. O Dr. Diego é promotor em Goiás e ele é um profissional de ponta, é um profissional que tem uma história, tem uma estrada. Ele não estudou para passar num concurso público para promotoria. Ele estudou durante anos, ele galgou etapas, estágios em diversos outros cargos até se tornar um promotor, ou seja, ele tem muita propriedade, muita experiência, tá, para falar, para compartilhar o que ele vai compartilhar aqui. E por que que eu convidei ele para a gente vir bater um papo? O doutor Diego, ele é um promotor fora da curva, ele é diferenciado. O que que ele faz? Ele utiliza a linguagem corporal dentro dos seus trabalhos e tudo mais. Ele vai explicar melhor sobre isso, eu não vou adentrar a falar não. Mas assim, por que que eu acho fantástico isso? A gente está num mundo que é sobre pessoas. Então, requer muito mais habilidade, muito mais conhecimento, e às vezes não é só você se pautar em cima da lei, porque a lei, quando você se pauta, eu estou dizendo assim de uma forma muito genérica, o outro profissional ele pode até saber muito mais do que você, só que se ele souber distorcer aquela situação, já, enfim, não vai te adiantar em nada, porque ele vai ganhar no debate. E às vezes você precisa de usar muito mais aqui estratégia e inteligência. E a linguagem corporal é uma inteligência não verbal. Então, se você desenvolve essa inteligência, você consegue pegar vazamentos, você consegue influenciar uma outra pessoa. E o doutor Diego hoje ele vai compartilhar aqui com o pessoal um pouco do seu trabalho, o que ele fez, por motivos óbvios, né? A gente não vão. No primeiro momento eu tinha falado a gente compartilhar um vídeo, aí depois por motivos óbvios, da gente não expor as testemunhas, a gente enfim. A ideia aqui não é ser sensacionalista, é ser informativo, instrutivo, e mostrar que funciona, que se funciona dentro do tribunal, que dúvida que você tem que pode funcionar na sua vida. Então, assim, vai funcionar desde que você faça, claro, com consciência, que você faça com respeito e você faça realmente com propriedade. Então, assim, eu vou deixar você à vontade para falar aqui para o pessoal, doutor Diego. Fale aí o que você fez, como é que faz, o que você utiliza da linguagem corporal e como ela tem ajudado. E se você, como se diz, né, acha que é algo que realmente o pessoal da área do direito deveria se aprofundar mais, porque a gente sabe que é pouquíssimas pessoas que buscam, eu não sei o real motivo disso, mas pouquíssimas pessoas, principalmente na área do direito ainda, que buscam fazer buscar conhecimento sobre essa ciência, né? Que a linguagem corporal se trata de uma ciência. Eu gostaria de deixar você à vontade, falando para o pessoal aí. O pessoal é muito bacana. A live vai ficar salva e depois a gente vai replicar nos canais aí. Então, todos vocês estão aí. Se eu não falei bom dia, obrigado, bem-vindo aqui, não me leva a mal, porque vai entrando aqui e eu não quero perder o foco aqui na conversa. Tá bom, pessoal? Grande abraço. É isso aí. Olha, eu até... Você foi fazendo essa introdução aí, eu fui até anotando o que você falou aí, que eu vou voltar nisso aqui, que é muito importante o que você falou. Bom, eu queria primeiro fazer uma introdução aqui e dizer em que momento que surgiu esse meu interesse nessa área de comportamento, linguagem corporal, análise da linguagem corporal. Eu estava fazendo a Academia da Polícia Federal, isso foi em 2007, salvo engano, e eu assisti uma aula sobre técnicas de interrogatório. E eu fiquei fascinado como que os interrogadores conseguiam extrair tudo daquela pessoa que eles estavam tentando, que eles estavam interrogando, e isso tudo gerava em torno de técnicas. Não era, passou-se o tempo lá do pau de arara, de você bater, torturar, e você conseguia extrair o que queria através da técnica. E muito interessante, Anderson, que sabe, eu percebi que eu não tinha o perfil para ser um bom interrogador, porque eu não tinha paciência. Eu necessitava de toda uma estrutura, uma paciência, a técnica para você conseguir extrair o que queria. E eu percebi que eu não tinha, eu era mais operacional, era mais afoito e tal. E eu falei, não, eu tenho que estudar, eu preciso estudar isso, porque senão eu não vou ser um bom policial, eu não vou estar... não adianta ser só a parte operacional, tem que ter a parte de inteligência, a parte da técnica e tal. Foi aí que eu falei, vou começar a estudar, e por que pareça, foi uma das poucas apostilas que eu guardei
do curso de formação da Polícia Federal foi essa. Você vê que já faz bastante tempo e achei muito, muito interessante. E aí, uma outra oportunidade que surgiu muito interessante foi uma palestra, aí já estava aqui no Ministério Público, sobre detecção de mentira. Técnicas de interrogatório também, detecção de mentira. Uma palestra muito boa, promovida no Ministério Público de Goiás, que eu vi que precisava ainda aprender mais e outras técnicas, e me foram indicados alguns livros para ler. Aí que eu comecei a ler esses livros clássicos, inclusive você também indica eles, e acho que eu li uns 3 ou 4 livros já específicos, e estou lendo um atualmente também, que ajudam demais para você saber as regras básicas ali, para você observar o comportamento e tal. Então foi assim que surgiu de forma mais ampla assim, o meu interesse, né, nessa área. E eu percebia, cara, que era muito importante, porque eu lidava com essas audiências em que eu o tempo inteiro estava ali fazendo essas perguntas, essa interação com as testemunhas, com a vítima, com o acusado, e eu me sentia às vezes, não, será que essa pessoa está mentindo para mim? Será que não está? Como é que eu vou descobrir esse comportamento da vítima, se ele está sendo verdadeiro ou não? Por isso, eu ainda precisava trazer aquela curiosidade e aquele conhecimento, pouco do conhecimento técnico que eu tinha, através dos livros, das palestras, para a audiência. E muito interessante. Aí eu posso entrar logo no caso do júri que eu utilizei, que foi fantástico. O que você acha? Fica à vontade, a live é sua. Então foi o seguinte, cara, foi um júri que teve uma repercussão muito grande. Isso saiu até nos jornais aqui de pode Goiás. Só citar o caso, assim, sem citar as pessoas, mas citar o que aconteceu, tem algum problema? Não tem. Eu vou citar. Foi um caso de repercussão aqui na nossa região, na nossa cidade, com certeza, mas teve repercussão no estado inteiro. Foram 3 homicídios, na verdade. Era um grupo que atuava aqui na região de Poços, no Nordeste goiano, e eles, envolvidos com tráfico de drogas e tal, e eles fizeram um 0 ou 1 para ver quem ia matar a próxima vítima. E gravaram, cara, e filmaram isso. E isso está no YouTube. Eu até, quem tiver a curiosidade de assistir, que não for aqui, não viu na época, é bem interessante. Eu não vou expor o nome das pessoas, assim como o Anderson falou aí, mas tá na internet, tá no YouTube, quem quiser ver, pode ver. E é interessante também, Anderson, a gente falar aqui o seguinte: em regra, o processo penal, ele é público. Então, se alguém quiser ter acesso aos autos, se o juiz não decretou o sigilo dele, qualquer um pode ter acesso. Não precisa nem ser advogado com procuração, entendeu? Então, e no próprio julgamento do Tribunal do Júri, as portas ficam abertas, qualquer um pode assistir. Então, eu vou comentar sobre o caso, mas o caso é um caso que não houve sigilo, então é público. Aí, se vocês tiverem a curiosidade de ver no YouTube, vocês colocam assim, ó. Trio tirava 0 ou 1 para matar e divulgava mortes na web. Bota isso no YouTube aí, vocês vão ver uma reportagenzinha e o caso. E vão ver os 3 acusados lá, tirando 0 ou 1 para ver quem matava. Aí o que aconteceu? A pessoa que ganhou lá o 0 ou 1, que foi a julgamento no Tribunal do Júri. Os outros 2, eles morreram antes de serem julgados num confronto com a polícia. Então, dos 3 que mataram, que participaram, só um foi a julgamento, porque os outros 2 morreram antes em confronto com a polícia aqui na região. E tinha uma testemunha chave, que era a testemunha que estava filmando esse vídeo. Então, essa testemunha foi ouvida. Ela foi ouvida, na verdade, 3 vezes. Uma na delegacia, uma na fase inicial do processo do júri, que é perante o juiz, o promotor, o advogado,
e uma terceira vez no dia do plenário, no dia na frente dos jurados. E na delegacia ela deu detalhes, falou que realmente o trio estava planejando matar, deu detalhes como que aconteceu. No segundo depoimento dela perante o juiz, ela mudou completamente a versão dela. Isso é relativamente comum. Eu me deparo com essa situação, ela mudou completamente, cara. Nossa, e eu fiquei nervoso, bom, como é que pode a testemunha mudar completamente o depoimento dela? Ela mentiu em uma dos depoimentos, ou na delegacia, ou perante ali o juiz. Ela está mentindo, em algum momento ela está mentindo. Aí que eu fui analisar com técnica o depoimento dela em juízo, que é um depoimento gravado, que eu tenho acesso aqui ao vídeo. E falei, eu vou usar isso em plenário para mostrar para os jurados que os pontos chaves ali que eu consigo identificar que ela está mentindo. Foi aí que foi fantástico a utilização da linguagem corporal no julgamento. O que acontece? Eu peguei alguns vídeos na internet que demonstram a técnica para você identificar a mentira, aquele hot point que eles chamam, né? O momento de que a pessoa... Hotspot, o momento que a pessoa está fora da curva dela ali, né? Ela vem com comportamento, você analisa, ela está no comportamento que aparentemente ela está falando a verdade, está tranquila naquele discurso dela. E no momento que ela vai falar sobre o ponto-chave ali, ela fica nervosa e começa a mentir, e o corpo começa a demonstrar isso. Só que a defesa ela não deixou eu passar esse vídeo que eu tirei da internet sobre as técnicas. Eu falei, não tem problema, não posso passar aqui porque eu não juntei antes, mas eu vou falar. E, cara, foi fantástico, porque quando você traz esses dados técnicos para os jurados, cara, eles ficam impressionados. Porque ali eu não estou gritando, eu não estou fazendo nenhum teatro, nada. Não que seja errado isso, mas porque tem várias técnicas de você atuar ali no tribunal do júri. Mas eu trouxe a técnica. E, pô, foi fantástico. Eles ficaram impressionados. Eu mostrei exatamente os pontos no depoimento da testemunha. E depois eu digo o resultado lá do julgamento. Mas primeiro vamos analisar aqui a testemunha. Anderson, se quiser interromper, cara, porque eu me empolgo. Fica tranquilo. Você fala aí. Eu tô aprendendo aqui junto com a turma hoje. E aí eu peguei o vídeo e fui mostrando, olha, tá vendo como é que ela, no momento em que ela fala dos outros dois acusados que já faleceram, olha como é que o discurso dela é tranquilo, ela fala com detalhes, ela não se mexe muito na cadeira. Observem, aí quando ela vai falar do réu que está vivo e que está sendo julgado ali agora, que ela tem medo, que ela quer encobrir, de alguma maneira ela foi ameaçada, isso aí eu não posso afirmar, mas é possível que ela tenha sido ameaçada. Ela muda completamente, cara, o comportamento dela. Aí ela começa a mexer no cabelo, o lábio dela... o lábio, ela começa a morder o lábio, assim, mexe no olho. E é impressionante. Exatamente. E ela fica... E outra coisa, não são só esses pontos do comportamento da mão e tal. O discurso dela muda. Ela dá respostas evasivas. Aí fala, mas e o fulano que está sendo julgado aqui agora? Qual é a participação dele? Não, ele via muito pouco lá. Aí mudava de assunto, ela já queria mudar o assunto. Os outros, ela faltava detalhes e tal, mas no seu depoimento na delegacia, não foi isso que você falou. Falou que ele estava lá e tal, e falou isso, como ele fez, como ele agiu, o que ele falou. Não, mas eu estava nervosa lá, e aí ela encerra o assunto. E ela se mexe,
e a mão na boca, e a mão nos olhos, no cabelo, o ombro dela, dá para ver que o ombro dela, ela mexe o ombro. E isso tudo eu mostrei ponto por ponto para os jurados. Eu falei, olha, ela mentiu aqui, observe como o comportamento dela mudou, assim, olha como é que a fala dela tá diferente, tá fora do padrão dela, e foi realmente muito, muito, muito bom. Esse foi um exemplo emblemático que eu queria trazer aqui na live, mas isso eu lido praticamente todas as audiências que estão ali, porque são interesses conflitantes ali. Muitas das vezes as testemunhas ou informantes, os informantes podem ser parentes, pessoas da família ali, têm um interesse na causa, e dá para você ver que o discurso é diferente, o modo como uma pessoa fala é diferente, o modo como uma pessoa age é diferente. E foi muito bom. Nesse exemplo que eu trouxe aqui, foi fantástico. O que acontece? Um detalhe, em juízo, esse depoimento primeiro dessa testemunha, dá para perceber claramente que ela mentiu. Já em plenário, no dia do julgamento mesmo, que a gente ia na frente dos jurados, ela resolveu falar a verdade. Isso me facilitou demais, porque isso corroborou mais ainda com a técnica da linguagem corporal que eu estava trazendo para os jurados, porque ela mudou novamente o discurso dela. Eu já estava ali, já tinha inclusive avisado ao juiz que presidia essa sessão do júri, que eu tinha a intenção de pedir a prisão da testemunha por falso testemunho, porque se ela permanecesse naquela versão dela mentirosa, que eu estava provando ali que a versão dela era mentirosa, eu ia pedir a prisão dela nesse julgamento. E, graças a Deus, não precisou. Ela realmente falou a verdade ali, dava para ver que o discurso dela era semelhante ao primeiro depoimento dela na delegacia de polícia, e diferente daquele que eu estava mostrando com a técnica que ela mentiu. Então, tudo se encaixou e foi fantástico. E o resultado desse julgamento foi que o acusado foi condenado a foram quase 20 anos de prisão que ele levou, que ele foi condenado, e foi muito bom. Esse era o caso concreto que eu queria trazer e contar aqui, como que isso ajuda demais nessa análise comportamental no julgamento, nos tribunais. Análise de conduta, de veracidade, análise enfim, do engano, né? Existem vários termos que a gente pode utilizar para isso. E eu acho bacana, ainda mais você está falando sobre isso, porque assim, eu não sou promotor, eu não sou juiz, eu não sou da área do direito, apesar de eu lidar muito com esse pessoal, o pessoal que trabalha mesmo na parte jurídica, e eu sempre digo o seguinte, eu já fui convidado, né, já me contrataram para dar laudos, eu não faço isso mais. Por que eu não faço? Porque eu tenho medo de acontecer alguma coisa e depois alguém me perseguir. Essa é a verdade. Eu não tenho, enfim, sei que a lei busca te proteger de certa forma, mas a gente sabe que nem sempre se tem um controle sobre esse tipo de situação. Eu estava num treinamento recente meu, tinha uma aluna que ela é uma criminalista. Inclusive, ela atua mais fora do Brasil do que no Brasil. E ela perguntou, Anderson, eu gostaria de saber se você pode fazer uns laudos para mim. Eu falei, doutora, infelizmente não. Tá? Mas assim, eu posso até te indicar outras pessoas que podem fazer. E é muito importante, quando o juiz, o promotor, ele se propõe a aprender sobre esse termo da técnica da linguagem corporal, ele entende que ele vai estar largando uma coisa que é um achismo e vai partir por base da técnica, por base da ciência, como foi o seu caso. Você realmente foi para a parte técnica da coisa, a parte que tem fundamento, aonde que você pode realmente trazer, né, à tona toda a verdade. Porque, assim, uma testemunha ela pode estar mentindo, não necessariamente porque ela está querendo encobertar alguém. Ela pode estar mentindo porque ela está com medo dela ser prejudicada, de acontecer alguma coisa e sobrar para cima dela, de procurarem a família dela, de matarem ela, enfim, alguma situação. Então, às vezes, justamente entra a questão da perícia do profissional em si que está atuando ali, para justamente ajudar a extrair essas informações e mostrar. Eu não sei se foi esse bem o caso dela. Mas, assim, nós sabemos que a mentira ela existe em vários motivadores, né? E um dos motivadores é esse.
Agora, outro motivador pode ser também o interesse, enfim, existem 9 motivadores que norteiam uma pessoa por que ela vai mentir. A gente não conta uma mentira do nada. Uma mentira é um ato deliberado de realmente querer enganar. Muito interessante isso que você fala. Inclusive naquela parte introdutória que você falou, que eu falei que eu anotei aqui, que é o uso da técnica, o que você falou é diferenciado. Eu vou agir, eu estou ali em parte oposta ao advogado de defesa, e eu tenho que agir com inteligência, com técnica, sabe? Então, é isso que foi o diferencial. Depois, até a advogada muito competente, ela veio, a gente tem uma relação excelente aqui, eu tenho uma relação excelente com os advogados, ela veio me cumprimentar, não, o senhor foi muito bem ali e tal. Eu falei, mas eu usei a técnica, eu não fiz nada mais, eu me ative ali aos dados dos autos, ao que tinha nos autos, e associei isso à técnica. E eu acho que realmente fica difícil uma defesa com base em dados técnicos, fica muito mais difícil para a outra parte poder contrapor. Ela querer contestar o fato, né, em si, né? Epa, eu acho que ele deu um probleminha na conexão dele lá. Vamos dar um tempinho, mas não tem problema que ele volta. Se cair, a gente reconecta novamente com ele lá. Às vezes, um pequeno oscilação no sinal, esse tipo de coisa acontece. Vamos dar só um tempinho, mas ele deve estar voltando já já, ok? Então, assim, o Dr. Diego, ele tem um caso muito bacana sobre isso precisa de ser utilizado com consciência, e ele demonstrou isso, né? Ele demonstra que ele fez realmente um trabalho muito bacana. Só mandar mensagem aqui para ele falando que ele caiu, mas ele pode votar. Ao vivo, gente, isso aqui é ao vivo. Ao vivo é assim mesmo, tá? Como diria o Faustão, ao vivo dá mais trabalho, mas é mais gostoso, ok? Mas vamos lá. Então, assim, quando a gente fala de linguagem popular, a gente não está falando aqui de achismo, a gente não está falando aqui de histórias superficiais. É por isso que é importante entender a técnica. Você pode perceber que toda hora ele fala técnica. Por que técnica? Porque a técnica não é achismo, não como se diz, possibilidades. Não, a técnica são bases fundamentadas. Isso não quer dizer que, mesmo com a técnica, você vai ter 100% de exatidão. Não quer dizer que você vai estar 100% certo. A questão é que, com técnica correta, você vai estar fazendo um uso adequado. E mesmo que você erre, é muito mais difícil você errar quando você tem a técnica, porque você não quer dizer que você vai acertar tudo em todo momento. Mas você consegue se nortear muito mais, você sabe aonde você está pisando, você sabe qual é o padrão de comportamento daquela pessoa, e você utilizar a sabedoria, a sua inteligência para poder extrair as informações, você vai conseguir realmente tirar todas o que você precisa daquela pessoa. Isso que o Dr. Diego disse, ele está citando aqui a área da onde ele atua, que é dentro do tribunal. Mas você pode utilizar isso dentro da tua casa. Você pode extrair informação do teu marido mesmo. Vai por mim. Que você nem imagina. Você pode extrair informação da sua esposa. Ixi, pode ficar tranquilo. Você vai conseguir tirar informação. Pode tirar informação do seu filho, no teu trabalho, em qualquer situação. Opa, aí de outro Diego voltou. Então, assim, ele está falando uma situação onde faz parte do ambiente que ele convive. Mas isso não quer dizer que somente funciona nessa área, tá? Olá, doutor Diego. Voltei novamente. Aqui, vocês acham que é só glamour aqui? Não, no interior é difícil, a internet é difícil. Faz parte do processo. Mas pode continuar, pode prosseguir. Então, esse que eu estava falando, foi o diferencial nesse julgamento, foi de fato o uso da técnica. Isso aí fez toda a diferença para mim. Eu, apesar da testemunha no plenário ter voltado atrás e falado a verdade, eu estava preparado para rebater todos os argumentos dela no depoimento dela, usando a técnica, usando a inteligência. Não é gritando com a testemunha ali, né, pressionando a testemunha, não. Eu vou te mostrar, você mentiu aqui, olha como é que o seu discurso mudou.
Então, isso é fantástico. É o que você falou no início. O profissional que domina essa área, ele consegue ter uma vantagem com relação aos outros em todas as áreas da vida dela. Não é só aqui é fantástico. Eu sou um grande entusiasta dessa área de linguagem corporal, análise e observar as pessoas. Porque assim, o pessoal às vezes pensa que a linguagem corporal é algo que é ultra, mega distante da realidade. E, na verdade não é uma coisa cinematográfica, apesar de algumas pessoas fazerem parecer. A linguagem corporal, ela é muito mais... ela não é fácil, mas ela não é impossível de ser aprendida, e do jeito que a gente aqui ensina, nem se torna difícil, se torna fácil. Tanto é que a gente agora se aventurou na questão do podcast. Porque o desafio é, como é que eu vou ensinar a linguagem corporal somente pela voz? Eu fico pensando, o que eu vou falar? Como é que esse corpo vai entender? E aí os próprios alunos falam, Anderson, é porque você tem uma didática que qualquer pessoa entende. Eu falei, tá tranquilo. Então, assim, quando você traz esse conteúdo sobre essa área do direito aqui para dentro para essa live, você está falando aqui não é só para o pessoal do direito, tem o pessoal da psicologia, tem o pessoal que é da área de vendas, enfim, tem gente de várias áreas que estão aqui. E eu acho bacana porque você está compartilhando isso que funcionou, porque assim, imagina se todo promotor de justiça, eu vou falar assim, todos, mas claro que eu estou sendo bem amplo, talvez eu estou sendo até fazendo uma utopia, né? Eu não sei da realidade aí dentro, mas os juízes, os promotores soubessem linguagem corporal, certamente eles estariam tendo muito mais vantagem diante dos casos e conseguindo... como é que eu vou falar, né? Neutralizar a ação daqueles advogados que às vezes querem distorcer um pouco a realidade, quer manipular um pouco a informação. Concorda, doutor Diego? Então, o que acontece? Eu nem diria que o advogado manipula tal. Ele, na verdade, ele trabalha muitas das vezes com aquilo que o seu cliente fornece para ele, Sim. As informações que ele fornece para ele. Então, o próprio advogado, se utilizasse as técnicas de análise corporal, ele ia ver, poxa, o que ele está falando não está condizendo com o que eu tenho nos autos aqui, com a forma com que ele está me falando, que ele está me contando. Então, o advogado, isso também é uma ferramenta fantástica para o advogado, para ele até... Tá certo que todo mundo tem o direito de defesa, mas até poder selecionar a linha de defesa dele, ou se ele vai realmente defender aquele caso ou não. Porque tem advogado que, por exemplo, não concorda em defender estuprador, aquela pessoa que Sim. bate na mulher e tal, crimes ligados à Lei Maria da Penha, por questões pessoais, por questões... Para não ferir valores, né? Exatamente, para não ferir valores dele. Então, se ele tem essa técnica, além dele poder utilizá-la no julgamento em si, até na vida dele escolher ali e selecionar o cliente dele, a linha de defesa dele, é muito interessante. E tem um detalhe que eu queria trazer aqui. A questão da análise da linguagem corporal depende muito de você se concentrar em observar o comportamento. Porque muitas das vezes eu estou ali no início da audiência, estou distraído, aí mexo no celular tal, e quando eu percebo que a testemunha está dando sinais de que vai mentir, ou que o depoimento dela está diferente com o que ela disse em sede policial e começa a dizer algo diferente de juiz, aí eu começo a prestar atenção no comportamento dela. Porque quando você está distraído, você não olha esses detalhes, porque são microexpressões, são pequenos movimentos que a testemunha faz, que o acusado faz, que é necessário que você preste atenção. Eu não estou num nível de que, para mim, isso seja automático, sabe? Eu acho que eu tenho que focar naqueles detalhes, naquele comportamento. Não acontece isso com você também? Acho que não, né, Anderson? Porque, assim, a gente... assim, como que eu vejo o mundo? As pessoas me perguntam, Anderson, como é que você vê o mundo? Como é que você vê as pessoas? Às vezes, eu tento desligar o filtro.
Mas é porque assim, mas eu não tento, eu não fico a todo momento com a antena ligada em tudo. É porque se torna, é que você repete tanto isso, tem 10 anos, esse ano faz 11 anos, que você vivencia isso a todo momento, que se torna praticamente uma coisa natural. Então, às vezes você está num determinado local, você vê uma pessoa com um comportamento, fazendo uma coisa, você já está fazendo, de certa forma, uma certa previsão do que vai acontecer. E as pessoas falam, você está prevendo... Não, não é. Não é, porque você está tão habituado com aquilo, você já sabe mais ou menos o desenrolar daquela situação. Então, assim, quando eu estou conversando com as pessoas, eu busco... Eu tenho uma certa dificuldade. Quando as pessoas ficam sabendo quem eu sou, eu tenho problemas. Eu já tive problemas, por exemplo, eu fui contratar uma vez um cara para ajudar a gente no marketing da empresa. Ele ia fazer um trabalho, o cara é de São Paulo. O cara queria tratar comigo só por telefone. Eu falei, cara, a gente vai ter que fazer um Skype, eu quero te conhecer e tudo mais. Mas eu nem fui com a intenção de analisar. Ele falou, cara, mas é que se eu tiver que aparecer para você no Skype, é que complica, porque você trabalha com essa área. E o cara realmente não fez nenhum trabalho comigo. Então, assim, algumas pessoas às vezes deixam de fazer negócio comigo, ou deixam de sentar comigo, e aí eu dou graças a Deus, porque é gente que já estava com alguma certa intenção. Mal intencionada, né? E é bem provável. Então, assim, quando as pessoas sabem quem eu sou, eu tenho esse problema. Então, não estou dizendo problema, mas assim, um problema até pode ser bom. Mas eu busco, quando eu estou conversando, às vezes eu estou analisando, mas assim, eu estou analisando não porque eu estou tentando descobrir alguma coisa. Eu estou conversando com uma pessoa, então eu estou focado ali no movimento do músculo. Eu sou apaixonado pela fisionomia, então eu fico olhando. Agora, eu tenho um certo problema que às vezes eu estou em determinados locais públicos, talvez numa livraria ou na cafeteria, qualquer lugar. E aí pode ter uma pessoa na frente conversando, eu fico ali olhando. Entendeu? Então, assim, se tiver um cara com a esposa, ele pode pensar que eu estou olhando para a esposa dele, mas não é. Eu fico olhando o comportamento. Eu fico ali viajando, eu paro, fico olhando. A gente estava em Belo Horizonte, estava dando um curso lá, e aí tinha um amigo meu do Rio Grande do Sul, que ele foi fazer o curso comigo, e tinha uma menina de São Paulo que foi fazer o curso. E a gente foi para um bar lá, Belo Horizonte, capital dos bares, a gente foi jantar. E eu tô lá, né? E tava tendo um aniversário. E eu tava olhando, reparando, né? E eu tava vendo a reação da mulher toda vez que ela pegava os presentes, né? Aí a menina que tava do meu lado, né? Uma aluna, ela chegou pra mim, Ana, você tá gostando dos presentes? Ela falou, a gente ficava... Mas assim, é uma coisa que a gente, claro, a gente não vai expor a pessoa, mas é natural, faz parte da vida. E assim, quanto mais você pratica, igual você utilizou isso, deu um caso muito bacana no tribunal. Quanto mais você utilizar isso dentro do tribunal, mais resultados positivos terá. Isso não quer dizer que você nunca vai errar. Mas assim, a chance de acertar é muito maior. É isso mesmo, cara. Eu acho que tem que ter uma humildade. Aí, tirando um pouco do contexto dos tribunais, outro dia eu estava em casa com a família e a gente estava jogando pôquer, cara. É clássico você querer utilizar essa linguagem corporal no pôquer. Rapaz, um dos adversários lá, eu achava que eu estava analisando ele e não estava. Eu me enganei claramente nas vezes que ele estava blefando ali. Né? A gente quer utilizar a técnica no jogo e eu falei para ele, não, eu tenho que prestar mais atenção, estudar mais, porque é difícil, não é fácil. Pelo menos para mim, que ainda sou iniciante, para você com certeza é bem mais fácil. Né? Para mim, não. Então eu tenho que ter muito cuidado, cara. Porque eu utilizo isso, eu estou lidando ali com a vida das pessoas na hora do julgamento. Então eu tenho que tomar muito cuidado na utilização disso. E o que eu vou falar ali, como que eu vou abordar a pessoa, sabe? Então eu procuro estudar para utilizar de fato a técnica, para ter o mínimo possível de margem de erro ali. Porque assim, quando você trata, principalmente, eu sempre digo que linguagem corporal é sobre relacionamento, sobre relações pessoais. Relação pode ser boa ou não, mas você está tratando com pessoas. Tudo no universo se trata de pessoas, somos pessoas. Tecnologia é para pessoa. Então eu tenho muito esse discurso, que não é um discurso filosófico, é um discurso das pessoas caírem na real. Cara, você está lidando com pessoa. E dentro do tribunal, você pode inocentar um culpado, ou você pode culpar um inocente. E isso acontece, não é o caso nosso aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos a gente sabe de casos onde pessoas foram executadas, foram condenadas,
de uma forma que eles não tinham, como se diz, culpa, mas é porque tudo corroborava para que ele fosse o culpado. No Brasil também a gente tem algumas situações onde as pessoas, eu estava vendo um dia, o cara ficou preso, acho que foi 10 anos, acusado de estupro, e ele não tinha feito nada. Depois eu acho que teve uma prova e tudo, caiu por água abaixo. Como você disse aquela hora lá, não é bem que o advogado ele vai trabalhar com as informações que ele tem em mãos. Então, assim, a maioria ele vai trabalhar, só que se o advogado não souber ler também o seu paciente, se ele é o cliente no caso, e ele tiver só focado, tipo assim, tem advogados e advogados, né? Como todo profissional, tem profissionais e profissionais. Uhum. Então, assim, quando você sabe da linguagem corporal, e se você utiliza isso dentro de um tribunal, né, eu torço muito para que os tribunais, os juízes, os promotores começam a abrir a mentalidade, assim como o senhor tem feito, e mostrar que isso pode ser realmente uma ferramenta, né? Não é que ela vai substituir, mas ela vai complementar, ela vai dar um poder muito maior para ser utilizado ali dentro. Eu acredito que a gente vai conseguir, não vou dizer eliminar, mas a gente consegue reduzir muito a margem de erro. E erros, às vezes, por questão de tipo, eu não estava atento a um detalhe. Exatamente. Você falou assim, a narrativa da testemunha mudava por completo diante dos outros pontos. Então, assim, a narrativa é um ponto quente, né? Um hotspot. As alterações que ela tinha, ela começava com gestos pacificadores. Os gestos pacificadores, quando a gente fala de gesto pacificador, somente para quem não está habituado com a linguagem ainda, são gestos que a gente utiliza para buscar pacificar. A gente tende a ficar tenso e a gente começa a utilizar gestos para aliviar aquela tensão, porque o nosso corpo ele começa a necessitar, o parasimpático ele entra em ação e aí ele rouba um pouco a energia de um lugar e a gente tende a compensar de outro. Então, assim, parece ser complicado, não é complicado, é mais uma questão de treino. Como o próprio Dr. Diego disse, é uma questão de treino. E ele já logrou êxito num dos julgamentos e viu que isso funciona. Então, assim, nada impede de continuar utilizando e até mesmo outros profissionais continuarem utilizando, né, doutor Diego? Com certeza. E outro ponto interessante que eu queria falar aqui, dentre as técnicas que a gente vai estudando, a gente muitas das vezes consegue detectar a mentira, o depoimento falso ali da testemunha, quando você começa a pedir para a testemunha contar aquela versão de uma maneira diferente. Ou vai e volta, ou pede para ela contar de trás para frente, e que ela começa a se enrolar, porque aquela narrativa que está na cabeça dela, que ela construiu, que não é verdadeira, ela não consegue, ela não treinou, não se preparou para aquelas perguntas diferentes. Eu não fiz essa ainda de pedir para contar de trás para frente, porque eu acho que vão achar que eu sou louco ali na audiência, né? Mas ir voltar e pedir para ela contar, não, mas esse detalhe aqui, conta como é que foi, dá mais detalhes, conta diferente, conta de uma maneira diferente e tal. Isso eu já fiz. E realmente funciona, sabe? É muito interessante. Depois que você aprende a técnica e aplica e vê ela funcionando de verdade, é que te dá mais entusiasmo para procurar utilizá-la em outros casos. Isso é bem interessante também. Quando a gente fala dessa questão de técnicas, né, existem várias, né? Existem vários estudos, existem várias técnicas, e quando você utiliza ela no momento certo, do jeito certo, e aí como é que você sabe que é o momento certo, que é o jeito certo? É porque quando você você começa a observar aquilo. Então, é a mesma coisa, quando você sabe o ponto exato, ou a hora exata de você entrar com aquele tipo de observação. Então não existe, como se diz, um mapa que te fala, agora você vai fazer assim, 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 assado. Não. Eu tenho que pegar minha caixa de ferramentas e saber utilizar na hora que eu preciso fazer o uso ali de um jeito correto. E quando a gente fala de utilizar técnicas, técnica justamente uma questão que é o seguinte, você pode pegar um livro bacana aqui, se eu peguei esse livro, o livro está repleto de técnica, mas se eu não pegar essas técnicas e praticá-las, ela vai continuar sendo apenas o quê? Teoria. Técnica, para ter fundamento, ela tem que ser praticada. E às vezes as pessoas têm medo de praticar porque vai dar errado. Só que vai dar errado uma vez, vai dar errado uma segunda, vai dar errado uma terceira, mas depois passa a dar certo. Então, quanto mais eu exercito a técnica,
mais chances eu tenho de fazer aquela técnica funcionar de uma forma correta. Que na verdade não a técnica vai funcionar, é eu que vou me aperfeiçoar, porque a técnica funciona. Então eu começo a ver como que ela vai funcionar e eu vou, como se diz, remodelar ela de acordo com a minha necessidade, com aquele ambiente, com aquela pessoa e aí por diante. Tudo é uma questão de prática, correto, doutor? É isso aí. A ciência, todas essa análise da linguagem corporal é uma ciência que já está provada, né? A gente tem que Sim. adequar a nossa realidade e colocar em prática. Então, que eu falei e que traz realmente entusiasmo quando a gente utiliza e dá certo. Isso que é bem bacana, que realmente eu fico empolgado e quero aprender mais. É que eu utilizo e dá certo. Então, e que se eu puder trazer isso, como a gente está fazendo aqui nessa live, esclarecimentos e mostrar para os nossos amigos aí, seguidores e operadores do direito, que eu tenho bastante gente, bastante amigos aí que são operadores do direito, que dá certo, esse é o meu objetivo. Eu acho que esse é o caminho, é bem bacana. Sem dúvida. E, pessoal, você que ainda não segue o Dr. Diego, você ainda que não conhece, ele não conhece o seu trabalho, você não é da área do direito, não tem problema. Ele tem conteúdo bacana para pessoas que querem realmente se tornar pessoas melhores. Porque eu sempre digo que é o seguinte, eu não sou da área do direito, mas eu gosto de consumir conteúdos dessa área porque eu acredito que esse pode me ajudar, de certa forma. Agora, você já tem uma inclinação para o direito, ou você tem um desejo, você almeja um dia se tornar um profissional da área do direito, um promotor, quem sabe, um juiz, o Dr. Diego é uma referência, ele pode te ajudar, ele pode te dar dicas, ele pode, enfim, te inspirar de alguma forma para que você possa fazer. Então, siga ele, vai no Instagram dele, comece a acompanhar ele. Hoje é a nossa primeira live, mas a primeira de muitas, porque a gente tem muito conteúdo ainda para passar aqui para o pessoal que curte o nosso trabalho, que sabe que isso realmente pode agregar, que pode contribuir com suas vidas. Doutor Diego, quer falar mais alguma coisa? A live é sua, fique à vontade. Estou te fazendo essa pergunta porque daqui a pouco o Instagram automaticamente ele encerra. Então, eu quero falar que eu admiro muito o seu trabalho, Anderson, que essa área, eu sou, como eu falei, um grande entusiasta dessa área. Eu procuro conteúdos de qualidade no Instagram para a gente aprender, para não virar só um meio de diversão. É claro que às vezes a gente brinca e tal, posta alguma coisa mais engraçada para não ficar tão sério, mas eu procuro realmente consumir conteúdos de qualidade e que vão de alguma maneira me ajudar ou no dia a dia ou no meu trabalho. É bem muito bacana, obrigado aí pela oportunidade. Eu nunca tinha feito uma live, estava até meio nervoso, falei com você antes e tal. Eu falei, não, como é que vai ser? Eu nunca fiz essa live aí, ainda mais em conjunto. Mas aí eu separei uns pontos para poder falar, sabia que você ia me ajudar, trazendo a análise também da técnica do que eu utilizei aqui. E foi bem bacana, espero que essa parceria aí possa durar. Claro, claro. Eu fico muito grato pela sua disponibilidade, pela sua atenção, por você estar trazendo um conteúdo de uma forma simples, que as pessoas possam compreender. E elas, porque, como você mesmo disse, né? Não é porque é científico que é um conteúdo sério que tem que ser chato, tem que ser aquela coisa cansativa. Eu gosto muito de levar um conteúdo que informe as pessoas, que instrua as pessoas, mas assim, eu também gosto de, às vezes, colocar algumas coisas que levam as pessoas a rirem um pouco e refletir, porque quando você paga um conteúdo que por si só, quando a gente fala de conteúdo científico, são conteúdos muito estruturados, que às vezes você lê e parece que, para quem não está familiarizado, as pessoas às vezes têm dificuldade de entender. Ontem, todas as terças-feiras, a gente tem um grupo de estudo de livros, né, que é leitura compartilhada, que a gente chama. Que é um grupo somente de alunos, e às vezes a gente abre até para pessoas de fora, mas geralmente é alunos. E eu faço esse grupo justamente porque são livros científicos, e esses livros são muito... Para quem não está familiarizado com a leitura, acaba se tornando um pouco complicado, alguns termos, até porque quando se traduz tem muito erro de tradução, então a gente faz isso. Então, assim, o Instagram, eu busco justamente levar todo o conteúdo que a gente faz de um jeito que as pessoas possam entender. Porque assim, a minha meta com o Instagram é ensinar as pessoas, levar a informação de uma forma correta e elas possam praticar, colocar
isso em prática. Porque não adianta eu pegar e mostrar que eu sei e se aquilo não puder transformar a vida de outro. Então, o nosso objetivo aqui é justamente esse, é transformar e ajudar pessoas, que é o que eu vejo com você fazendo no direito, que é justamente levar o conteúdo de uma forma acessível para que as pessoas possam compreender, correto? Exatamente, é o que você falou por último aí, forma acessível. Só um parênteses aqui, eu queria agradecer a todo mundo que está dando parabéns aí pra gente, e a gente não está comentando porque a gente está falando aqui da técnica, mas a gente não está agradecendo. Muito obrigado, viu, gente, aí, pelas palavras de vocês. Mas esse é o meu objetivo também. E eu falo muito isso nos próprios julgamentos, no Tribunal do Júri principalmente, que trazer conteúdo acessível. Não adianta eu ficar aqui falando, no direito a gente fala juridiquês e ficar falando, usando palavras difíceis, tal, não. Eu vou demonstrar de maneira clara, objetiva, simples, a técnica. E é isso que eu percebo que você também traz aqui, que é pra gente que eu não estudo essa área há muito, como você, há mais de 10 anos, então eu preciso de um conteúdo que eu consiga entender e aplicar na prática. Esse que é o X da questão, né? Eu sempre digo que é o seguinte, né? Não é porque é um conteúdo científico que tem que ser chato, aquela coisa catedrática que leva a confusão, porque não é esse o público que a gente ensina. E também não precisa de ser simplista, não precisa de você simplificar a ponto de ser simplista e deixar coisas realmente fundamentadas de lado. Então, assim, a gente não busca fazer perfeito, mas a gente busca sempre entregar coisas com qualidade e bem feito. E o bem feito para a gente aqui é a informação, é o conteúdo, que é a mesma coisa que eu vejo você fazendo. Eu acho isso de grande valor, porque a gente está buscando fazer com que aquele conteúdo se torne cada vez mais acessível. E como ele mesmo lembrou aqui, gente, eu não esqueci de agradecer vocês. Muito obrigado àqueles que passaram. Na nossa live de manhã, a gente tem sempre uma quantidade menor de pessoas. No decorrer do dia, essa live vai para 2, 3 mil visualizações, ok? Mas assim, por que eu faço a live de manhã e não faço ela à noite? Porque para as pessoas estarem aqui de manhã, as pessoas têm que entender que elas têm que pagar um preço. Se elas querem aprender, elas que têm que entender que elas vão ter que buscar, de certa forma, organizar a agenda delas e colocar. Essa live de hoje, ela será disponibilizada no YouTube. E hoje eu não terei Alice Class. O que eu vou fazer com a Alice Class de hoje? Hoje eu vou pegar essa live, os meninos vão colocar ela no YouTube, eles vão programar e vão disparar ela às 8 horas da noite como fosse uma Alice Class. Então, assim, esse conteúdo será replicado à noite também. Então, aqueles que aqui se encontram, aqueles que já frequentam aqui todo santo dia, que passa por aqui, seja talvez ou passa no decorrer do dia, seja muito bem-vindo, muito obrigado. Desculpe de eu não ter dado atenção, mas é porque senão a gente perderia o foco aqui da interação. Exatamente. E eu queria dar um foco exato nisso daqui, bacana. Mas, ó, você é muito bem-vindo, eu agradeço muito a cada um de vocês que aqui passaram. Você que não familiarizado ainda, você que passou aqui pela primeira vez, espero que volte sempre, a gente está todo dia aqui, todo dia a gente tem conteúdo, às vezes a gente bate papo, às vezes eu fico trocando ideia, às vezes seguidor entra ao vivo comigo, eu troco ideia com o seguidor. Então, assim, seja muito bem-vindo, eu tenho o maior prazer nisso. E você que não segue o Dr. Diego, passe a seguir, que pode ter certeza que ele tem muito a contribuir para o seu crescimento. E, Dr. Diego, muito obrigado pela disponibilidade, pela atenção, por você trazer essas informações e você demonstrar acessibilidade. Foi fácil de trabalhar, não teve estrelismo, não teve nada. É um cara super bacana, que eu indico para cada um de vocês aí que buscam realmente, que seja para levar para uma palestra, para alguma coisa, ele vai agregar muito para você. Eu que agradeço, então já vamos aqui caminhando para o final, né? Muito obrigado, Anderson, é um prazer, eu te sigo porque eu estou aqui querendo aprender mesmo, sede de querer aprender as técnicas, e eu que agradeço essa oportunidade aí a todo mundo que assistiu, que ainda vai assistir. Bacana. Gente, um grande abraço, muito bom dia, muito obrigado. O Instagram já me avisou aqui, ó, que eu tenho 15 segundos, ele vai fechar. Eu vou fechar para não ficar feio, tá bom? Grande abraço, gente. Valeu, Anderson. Um abração, até mais.